Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por nesta quarta-feira, neste dia 15 de abril de 2020, mais uma vez, Paizinho, estamos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGD-DEGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz, dirigidos e guiados pelo Seu Espírito Santo, em nome de Jesus, em amor à sua igreja perseguida naqueles 50 países que diariamente listamos e mais uma vez listaremos, com ordem de perseguição, com dados de 2019, quais sejam Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vive nestes 50 países e que vive em todos os países do mundo, pois nós sabemos que a perseguição do corpo de Cristo ela é mundial, ela é espiritual e só vai cessar na vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, e só vai cessar quando a plenitude dos gentios houver entrado, Israel tiver dobrado seus joelhos, confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aí sim virá o Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Senhor, nós oramos por toda a sua igreja perseguida em todos os países do mundo, nós oramos por toda a nação de Israel, por todo o povo de Israel, por todo o povo judeu, nós oramos por todos os nossos irmãos aqui no Brasil, por todo o Brasil, por toda a população brasileira e por todos os povos, reinos, nações do mundo, da terra e do globo terrestre, por você, amado, que está unido a nós, formando o corpo de Cristo espiritual. E hoje, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos traz um esclarecimento em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, principalmente no 10, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, o Senhor Jesus, é claro, porque foste morto e com seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário, com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora que vem o importante, não que a palavra de Deus ela é toda importante, mas agora que vem o que o Espírito Santo de Deus quer que nós destaquemos mais uma vez para a nossa amada igreja. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, nós que fomos escolhidos e nomeados por Deus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Nós que fomos escolhidos e nomeados por Deus, nós que fomos comprados pelo Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, nós fomos feitos, nós fomos nomeados por Deus, reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra, ou seja, reinarmos sobre toda a terra, reinarmos no mundo espiritual, nas regiões celestes, pois o nosso reinado, o nosso sacerdócio, ele é espiritual. Nós temos como reis e sacerdotes nomeados pelo nosso Deus, escolhidos e eleitos e nomeados pelo nosso Deus, nós temos o sacerdócio espiritual para reinarmos sobre a terra. Portanto, nós reinamos espiritualmente na terra em favor dos nossos irmãos, em defesa dos nossos irmãos, é claro, tudo em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome de Jesus, orando, intercedendo, entrando sempre diante do tribunal de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me
entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar ou para que te possa inocentar. E quando nós entramos em oração, nós entramos diante do tribunal de Deus. Ele quer que nós conheçamos a palavra, nós entramos juntamente com o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, que é o nosso código de defesa, amados. A palavra de Deus é o nosso tudo, é tudo para nós. Aqui nós temos toda a direção para as nossas vidas. O nosso Deus quer que ao entrarmos no tribunal de Deus, nós entremos em juízo juntamente com o Senhor Jesus, ou seja, juntamente com a palavra de Deus, apresentando as nossas razões contidas aqui, nas Sagradas Escrituras, para que nos possamos justificar, para que nos possamos inocentar. Mas o nosso Deus nos mostra que nós temos o direito, como reis e sacerdotes, de reinarmos sobre a terra. Não é reinarmos só na terra espiritualmente, não, reinarmos sobre a terra, no mundo espiritual, combatendo os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, combatendo Satanás e os seus demônios, tanto que em Lucas, capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus, ele nos dá poder, ele nos dá autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, nosso Senhor Jesus, ele nos deu poder, nos deu autoridade para pisar serpentes, ou seja, o diabo, escorpiões, os demônios e toda a força do inimigo, Satanás e todos os seus demônios, todas as forças das trevas, e nada nos fará dano algum. Para isso nós temos que estar usando o nosso manual, entrando em juízo juntamente com o Senhor Jesus, apresentando as nossas razões, usando os nossos direitos na palavra de Deus, nos revestindo de toda a armadura de Deus, conforme nós já vimos na pregação de ontem, e apresentando as nossas razões na palavra de Deus, usando os nossos direitos, o poder e a autoridade que nos é dada na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Portanto, irmãozinho, tanto que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 13, e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou seja, por estrado dos teus pés. Olha agora o que diz no 14. Não são, porventura, todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir, eles foram enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles foram enviados por Deus para nos servir, para nós hoje é que damos voz ao mundo espiritual, para cumprirem as palavras que saem das nossas bocas, mas nós não temos que falar: arcanjo Miguel, vem aqui, não sei o quê, por favor, fazer isso. Não. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vos pedimos, dá ordem, determine aos seus anjos que venham até nós e que venham nos proteger, nos guardar, nós usando a palavra de Deus, usando os direitos contidos na palavra de Deus, usando a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, os quais nos fez também capaz de ser ministros de um novo testamento. Portanto, nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, não do que está escrito, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quem dá vida à palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós temos que usar o poder e a autoridade do nome de Jesus na palavra de Deus, recitando a palavra de Deus, determinando em nome de Jesus na palavra de Deus, e aí nós vamos assumir o nosso reinado, o nosso sacerdócio sobre a terra, em toda a terra e nas regiões celestes, porque a nossa luta, conforme nós já vimos em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí nós reinando sobre a terra, nós com o direito de entrarmos nas regiões celestiais, nas regiões celestes, no mundo espiritual, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus, usando a palavra de Deus, confrontando e enfrentando Satanás e os seus demônios, na palavra de Deus, com a palavra de Deus, revestidos da armadura de Deus. Aí o nosso Deus nos fará mais do que vencedores. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 está escrito, amados: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha a importância, nós passamos da condição de criatura para filhos e filhas de Deus. Agora vem o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos de Deus, amados. Nós fomos escolhidos, eleitos e nomeados por Deus. Foi Deus quem nos escolheu, quem nos elegeu, quem nos nomeou e quem nos deu a direção para passarmos da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus. Olha o poder que nós temos. Mas esse poder é para ser usado no mundo espiritual, contra Satanás e os seus demônios. Neste momento agora, em que esta pandemia, este pandemônio de coronavírus está assolando o mundo, nós temos uma responsabilidade muito grande de entrarmos no mundo espiritual, de entrarmos nas regiões celestes e determinarmos em nome de Jesus, usando passagens da palavra de Deus, para botar em retirada do nosso país, da população, da nossa parentela, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, de todo o povo brasileiro, de toda a nação brasileira e até mesmo de toda a terra. Satanás e todos os seus demônios que estão manifestados nesta pandemia, através desta pandemia, deste pandemônio, que foi batizado de coronavírus ou Covid-19. Portanto, que fica esta palavra exortadora, edificadora, reveladora para a amada igreja, a paz de Cristo para todos, uma noite de quarta-feira e um restante de semana de grandes bênçãos em nome de Jesus. E quando a gente prega muito rápido, irmão, é que nós temos um tempo determinado, não pode passar de 13 minutos, senão o vídeo não é enviado. Aí por isso que a gente às vezes fala muito rápido, porque tem um tempo determinado para nós gravarmos o nosso vídeo. A paz de Cristo para todos, em nome de